Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Estamos aqui para mais um momento sobre emoções. Antes de iniciarmos, deixa o seu like, faça a sua inscrição, deixa os seus comentários. O meu canal é sobre emoções. Hoje, falando sobre depressão. O que é realmente depressão? Nós ouvimos as pessoas dizerem, olha, hoje eu estou depressiva, hoje eu estou triste, a depressão me tomou. Mas o que é depressão? É doença? Depressão é só emoção? Como é que é isso? Pois bem, para que você possa me entender o que é depressão, entenda o seguinte, o seu repertório mental, ou seja, a sua mente, né, como popularmente é conhecida, ela tem várias funções. E uma das funções que o nosso repertório mental, o nosso sistema cerebral tem é de nos proteger. Pois bem, é isso mesmo. É a nossa mente que faz com que nós tenhamos a homeostase. O que é homeostase, Bianca? É o equilíbrio essencial à vida. Isso mesmo. A homeostase é o equilíbrio essencial à vida. E como é que o nosso cérebro faz essa homeostase? Em outras palavras, mente sã, corpo sã. Como é que a nossa mente faz com que a gente tenha mente sã e corpo são? Na realidade, ele produz neurotransmissores em equilíbrio, isso mesmo. E que neurotransmissores são esses? A adrenalina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, GABA, acetilcolina, glutamato, endorfina, serotonina, enfim, vários neurotransmissores, e esses neurotransmissores são responsáveis para manter a nossa mente sadia e, consequentemente, o nosso corpo. E se você abrir um parênteses aqui não sabe, eu tenho no meu canal algumas dicas para estimular o seu repertório mental a estar produzindo, por exemplo, a ocitocina, a serotonina, a dopamina e a endorfina, que são neurotransmissores importantíssimos para manter o equilíbrio, e que a falta desses neurotransmissores causa prejuízos e doença no nosso corpo. Então vai lá, veja um por um, eu dou dicas importantes em que você estimula naturalmente. Geralmente algum problema, tomamos medicação para estimular esses neurotransmissores. Então fica a nossa dica. Veja lá, ocitocina, serotonina, dopamina, endorfina, tendo, né, dicas para estimular o seu repertório mental. Então, galera, essa produção desses neurotransmissores são eles que colocam o corpo em equilíbrio. Então, o nosso cérebro, ele tem esse objetivo de nos proteger. Mas, Bianca, esses neurotransmissores é o que dá homeostase? Sim. Mas um deles é a adrenalina. Agora se descobriu a osteocalcina. Então, tudo tem um objetivo. Esses neurotransmissores têm um objetivo. Mas imagina comigo. Um dos neurotransmissores é a adrenalina. A adrenalina, ela tem o objetivo de nos proteger. Então, imagine que você tem alguém que você está assim na rua à noite, de repente você vê um cara, capuz, mão no bolso, parece que tem arma, o seu coração começa a disparar, sabe por quê? O seu corpo, o seu repertório mental diz perigo. Aí, mandou produzir oxigênio em quantidade enorme, mandou pro coração, que bombeou sangue para os músculos em uma quantidade enorme. Para o quê? Perna para quem te quer. Quem sabe tem pessoas que encaram, outros congelam, mas o objetivo é manda uma quantidade de adrenalina para te proteger. Tranquilo, galera? Então essa adrenalina tem o objetivo de te proteger. Tranquilo. Só que o que acontece? Essa adrenalina, que é para te proteger, demora mais ou menos 30 dias para sair do teu corpo. Tranquilo, nem todo dia nós temos um bandido nos perseguindo, um tigre, um leão, nem todos os dias. Mas olha aí,
Olha a depressão, como é que ela acontece. Ao longo da nossa vida, lembra que eu falei da tubulação? Que a tubulação representa a história da nossa vida. E as águas que passam nessa tubulação são as nossas emoções. Eu fiz essa comparação. E nessa história da nossa vida, ou seja, nos conhecimentos e experiências que a gente vive, principalmente, guarda isso, na infância e na adolescência, elas ficam guardadas onde? No inconsciente. E essas experiências, se elas forem mais negativas que positivas, vão ser guardadas de qualquer maneira. Só que na vida adulta, a gente cresce. E o nosso inconsciente guarda todas aquelas experiências lá guardadinha. Você sabia que 5% do que você experiencia é consciente, 95% inconsciente? É isso mesmo. Quem é que está fazendo você respirar? É o consciente ou o inconsciente? Respira, respira, respira. Não, é o inconsciente. Quem é que está fazendo o seu sistema circulatório funcionar dessa maneira toda? É consciente? Não, é inconsciente. Ou você fica assim, vai, veia, joga pro pulmão, joga pro coração. Ou artéria, pega o sangue, joga. Não, é inconsciente. Então, 95% do nosso sistema é comandado pelo nosso inconsciente. E também as nossas dores é guardada onde? No nosso inconsciente. Mas raciocina comigo, você é ser humano. Você cresce, você vive, você trabalha, você o que faz? Convive, você tem experiência no seu dia a dia. Eu te pergunto, sabe aquelas experiências negativas que está guardada no inconsciente? Isso a grosso modo, tá? Resumindo, você está assim tendo experiência e o seu cérebro faz associações. Imagine se uma cor, um cheiro, um falar, um jeito ativa, lembra algo ruim que você passou lá atrás, na infância e na adolescência. Inconsciente, não é nada no quadradinho, não. É só emoções. Você é invadido por uma emoção muito grande. E essa emoção ativa, você sabia como se você estivesse numa situação de perigo. E essa situação de perigo é lançada no seu corpo, que é a adrenalina. Aí eu te pergunto, essas lembranças que estão guardadas no inconsciente, que agora o seu repertório mental faz associações com situações que acontecem no seu dia a dia, é perigo? Não. Mas o teu repertório, para te proteger, entende que é. O que ele faz? Lança de novo. Adrenalina. Produz muita quantidade de oxigênio que manda para o coração, que bombeia uma quantidade muito grande de sangue para os músculos. E o que acontece? Você parece que está vivenciando uma cena de perigo. A respiração fica ofegante diante de situações pequenas. Problemas que acontecem no nosso dia a dia, ficamos estressados. Depois passa, mas está havendo que é um acúmulo de adrenalina no teu corpo. E sabe aquela homeostase que eu falei lá no início sobre a depressão, sobre o corpo, o cérebro que coloca você em homeostase, ou seja, em equilíbrio essencial à vida? Pois bem, essa homeostase vai se perdendo ao longo do tempo. A produção de serotonina vai diminuindo, dopamina, ocitocina. Os outros neurotransmissores vai diminuindo a produção. E a produção diminuída deles vai aumentando a produção de adrenalina, osteocalcina, ou seja, em outras palavras, vai perdendo o equilíbrio da produção desses neurotransmissores. E aí, o que acontece? Você começa a ficar o quê? Estranho. Começa a causar alguns problemas físicos também. Aí, antes de chegar, eu quero destacar isso. A depressão, os problemas, antes de chegar no corpo, a doença estomacal, 100% do problema digestivo tem a ver com emoções também. Eu nem vou dizer 100, mas 90%. Claro, as outras porcentagens vêm pelo relaxamento, pelo desleixo
do próprio ser humano. Mas eu quero que tu guarde uma coisa, antes de chegar no corpo, você vê o reflexo nos relacionamentos. Amizades são destruídas, famílias, o seu relacionamento no trabalho, na faculdade, na sua igreja, na sua religião, na escola, na política, enfim. Lidamos com pessoas e situações que ativam essas dores que estão guardadas onde? Lá no inconsciente. É o que eu digo. O comportamento do outro, guarda isso. Só ativa o que está em mim. Ele ativa as minhas dores. Situações ativam minhas dores, mas não é nada consciente, é inconsciente. E aí vai estar reforçando, constantemente reforçando perigo, 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 perigo. E aí chega uma hora, a emoção vai subindo, subindo. E guarda isso. Quando a emoção sobe, 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 a razão desce. É nesses momentos que vem os grandes problemas. Osteocalcina sempre lá em cima. Os neurotransmissores totalmente descontrolados. Aí é um problema sério de saúde. Vai se perder na homeostase, o equilíbrio essencial à vida. E a gente começa a achar, poxa, fulano tá estranho, tá esquisito. Ih, fulano é insuportável. Ih, fulano é chato. E a gente começa a dar o quê? Títulos para essas pessoas. Quando na realidade, a interpretação que essas pessoas fazem das situações que ela passa no dia a dia remete a situações traumáticas, feridas emocionais, que ela não percebe, ela só é invadida por muitas emoções. Guarda isso que eu vou dizer agora. E o repetir dessas situações, os neurotransmissores ficam tudo desequilibrados. A visão que essa pessoa passa a ter sobre ela mesma é turva, é estranha. Ela vai começar sendo invadida por uma tristeza, uma anedonia. E a visão que ela tem dela é muito negativa. A visão que ela tem do outro passa a ser negativa. A visão que ela tem do futuro, do mundo, das situações, passa a ser o quê? Negativa. E ela começa a se sentir estranha. Lembra que no outro vídeo eu falei a tristeza sem motivo? Ela começa a perder a alegria. Eu costumo dizer que começa a ficar tudo cinza. É a tristeza melancólica. Às vezes tem situações que você fala assim, eu não sei por que eu tô triste. Mas tá, não tem motivo. É a tristeza melancólica. Por quê? Há um descontrole da produção dos neurotransmissores na nossa mente, no nosso repertório mental. E esse desequilíbrio vai afetando as nossas emoções, as nossas interpretações, a visão que temos de nós, do outro, do mundo. É muito turvo, é cinza, é sem cor. Por quê? Os neurotransmissores estão totalmente descontrolados. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? Nós já começamos a ficar estranho. E eu quero que você nunca esqueça isso que eu vou falar. Depressão é pior que Covid-19. Por que, Bianca, pior do que Covid-19? Ela potencializa aquilo que há de pior no ser humano. É isso mesmo. Quando os sintomas aparecem no corpo, a causa desses sintomas já estão minando há muito tempo o complexo emocional. Se curasse antes, as emoções evitariam. Mas aí, ela foi para o corpo, é um bum-bum. Os neurotransmissores já não estão se entendendo, já não estão produzindo. É um problema emocional e físico também. E como diz um pensador, quando o corpo começa a sentir os sintomas, há muito tempo as emoções estão sendo minadas, estão apodrecidas. E depressão é excesso de pressão nas emoções que causam um descontrole nos neurotransmissores, e esse descontrole nos neurotransmissores faz com que qualquer situação, por mínima que seja, um lenço, pressão, depressão é pressão nas emoções, muito forte, é uma pressão muito grande, e você coloca um lenço, a pessoa cai. Aí a pessoa fala assim, ficou depressiva de uma hora para outra? Não. Na realidade, a longo prazo,
houve um descontrole nos neurotransmissores ocasionados por ativação de situações negativas formadas na infância e na adolescência, que estava guardada no inconsciente, mas que situações de estresse do dia a dia ativam essas dores que causam descontrole nas emoções e na produção desses neurotransmissores, se tornando um problema físico. E detalhe, como eu disse, é pior do que Covid-19. O que a Covid faz? Se você tem um problema de pressão, a pressão fica mais alta ainda. Se você tem um problema de rins, paralisa os seus rins. A depressão é a mesma coisa, ou pior. Porque ela potencializa aquilo que tu tens de pior. É isso mesmo. Se a pressão tá alta, ela fica mais alta ainda, podendo dar um AVC, um AVE. Se você tem algum problema no corpo, ela potencializa, porque é uma loucura nos seus neurotransmissores. A sua percepção de você, do outro, do mundo, está turva, está embotado. E isso vai reforçando. E uma situação, a pressão, você cai. Aí vem vários problemas físicos de saúde. Tem pessoa que fala assim, olha, fulano morreu de derrame, de infarto, morreu de pressão alta, morreu foi de depressão, que a depressão potencializou o que havia de pior nesse ser humano. É algo muito sério. Depressão mata, porque começa nas emoções, ativadas pelos problemas diários, pelas situações que lembram as suas dores, mas que vai para o corpo, porque há um descontrole dos neurotransmissores. Aí potencializa tudo. E tem pessoa que fala, é frescura. Não, não é frescura não. Depressão mata, potencializa o que é de pior. Os agentes ativadores podem ser muitos, mas a pessoa já vem há anos carregando isso. E há anos com situações de perigo interpretada pelo repertório mental, que tem o objetivo de proteger. Vai havendo um descontrole, muita adrenalina, pouca ocitocina, muita osteocalcina, pouca serotonina, muito cortisol, pouca endorfina. E aí vem dores no corpo, pressão alta, problema de diabetes e uma série de outras questões. Ou seja, potencializa o que há de pior no teu corpo, além de criar outras doenças. Aí a pessoa diz, morreu disso, daquilo. Foi depressão. Então, vamos cuidar, porque afinal de contas, depressão não é de uma hora para outra. É um lencinho. A pressão é grande nas emoções e o lencinho só fez com que a pessoa caísse. Estamos aqui. Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Até mais.